Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa semana, a aula de geografia vai estar relacionada com um assunto que é muito importante para a economia brasileira, que é justamente a industrialização. Inclusive, o número de indústrias no Brasil está muito relacionado também com o número de pessoas nas cidades, né? Uma vez que a gente sabe que as indústrias elas foram fatores, né, que atraíram pessoas do campo para as cidades no Brasil. Então vejam, a gente vai começar então a explanação falando sobre como o Brasil desenvolveu suas indústrias ao longo do tempo. Nesse sentido, a gente vai ver que as indústrias no Brasil, quando ele era ainda uma colônia, elas não eram permitidas. No período que o Brasil possuía, né, pertencia a Portugal, a metrópole portuguesa determinava que no território brasileiro não era possível instalar nenhuma fábrica. Isso justamente para evitar a concorrência dos produtos que fossem produzidos aqui, né, com os produtos portugueses. Então, a elite que vivia aqui no Brasil, ela era obrigada a comprar tudo de Portugal. No período do Brasil Imperial, né, que foi desde o Grito do Ipiranga, lá em 1822, até 1889, as indústrias brasileiras elas tiveram um tímido crescimento, uma vez que o Pacto Colonial foi suspenso e com a chegada da família real portuguesa, aí tá brasileira, né? Com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, a gente teve, vou consertar esse errinho nos slides que eu vou enviar para vocês. A gente teve, então, um aumento, assim, no número de estabelecimentos no Brasil. E o rei ordenou que os portos fossem abertos para as nações amigas. Então, surgiram algumas pequenas fábricas de beneficiamento de couro, produção de tecidos e sapatos. Também foi criada a Casa da Moeda e outros pequenos estabelecimentos fabris foram permitidos. Posteriormente, já no período do Segundo Reinado, uma figura muito importante começou a se destacar, que foi o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi uma figura muito importante porque ele foi um grande empreendedor, né? Ele iniciou um processo muito interessante no Brasil como um homem de negócios, né? Então ele incentivou, por exemplo, a construção de ferrovias, investiu em companhias diversas. Ele, junto com Dom Pedro II, construiu uma rede, para vocês terem uma ideia, no século XIX, uma rede de cabos submarinos para fazer essa comunicação entre o Brasil e a Europa. Então foi um homem mesmo à frente de seu tempo. E o Barão de Mauá, ele também criou bancos, né? Foi corretor lá nos negócios do café. Então foi uma figura importante que ajudou a trazer essa ideia de que o Brasil precisava se modernizar. No Brasil Império, então, essa atividade industrial, que ainda era muito pequena, muito tímida, ela foi influenciada por alguns fatores, como, por exemplo, o fim do tráfico negreiro, o fim da escravidão em 1888. Então, o não haver mais escravos foi muito importante para o Brasil, porque o escravo ele não conseguia comprar coisas, porque ele não recebia salário. Então, quando houve o fim da escravidão, isso ajudou a aumentar o mercado consumidor interno do Brasil, né? Isso trouxe nas décadas posteriores, isso foi positivo. A gente tinha também um contexto em que a produção de café começava a se iniciar ali na década de 70 do século XIX.
primeiro no Vale do Paraíba, depois se expandindo por outros lugares do Sudeste. Então, o café começou a se tornar uma atividade econômica muito importante. Nesse momento aí, várias ferrovias foram construídas, principalmente para levar o café do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba para o Porto de Santos, porque lá do Porto de Santos ele era embarcado e era levado para lugares como Europa, Estados Unidos e outros. Então, nesse momento histórico aí, os barões do café eles enriqueceram muito, eles acumularam muitos capitais com a produção cafeeira. Também nesse momento, um grande número de imigrantes alemães, italianos, japoneses foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Inclusive, esses mesmos imigrantes, posteriormente, eles foram utilizados nas fábricas, porque muitos deles já tinham trabalhado em indústrias na Europa, né? Então, eles já tinham alguma experiência nesse trabalho, então eles foram utilizados no trabalho nas fábricas. Aí na imagem vocês veem uma importante obra brasileira de Cândido Portinari chamada Café, né? Justamente que retrata um período ali já de quase declínio do café, mas retrata bem a atividade. Aqui nesse mapa dá para a gente ver a geografia do café aí nesse período, né? A gente vê aí em laranja o Vale do Paraíba, que foi a região, né, que primeiro se iniciou essa atividade cafeeira, depois se expandiu para outros estados do Sudeste, posteriormente para o Oeste Paulista, onde havia uma terra, né, a Terra Roxa, que era um solo muito propício para o plantio do café, posteriormente também até para o Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Então, só que nesse meio tempo aconteceu uma crise muito importante na história do capitalismo. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, ela sofreu um crack, né? As ações caíram muito de preço. E, nesse sentido, o que aconteceu? Estados Unidos e Europa, que entraram em crise, eles deixaram de comprar o café brasileiro, né? Porque o café era muito importante para as exportações brasileiras no período. Então, como o Brasil não tinha mais para quem vender esse café, ele começou a entrar em crise também, né? Inclusive, vocês veem na imagem, o Getúlio Vargas mandou queimar assim, uma montanha de café em Santos para tentar para tentar aumentar o preço, né? Porque como ninguém mais queria comprar o café, ele começou a ter um valor muito baixo. Só que isso não adiantou, e assim, realmente o café começou a entrar em crise como um produto de exportação brasileiro. E aí o que aconteceu? A gente teve então posteriormente os barões do café, que tinham ganhado muito café com dinheiro e acumulado muitos capitais, se voltando para a indústria, né? Então, foi uma atividade que esse dinheiro, esse capital ganho com café acabou sendo investido nas indústrias, tá? Essa imagem que nós temos aí, dessa obra brasileira muito importante da Tarsila do Amaral, demonstra muito bem esse período, né? Demonstra muito bem esse período aí, que foi já também ali no declínio do café, mostrando, mas assim, essa obra, na verdade, ela retrata assim, o início da industrialização em si, né? Período em que havia muitos imigrantes chegando no Brasil, e assim, os trabalhadores sendo explorados pelas primeiras indústrias, principalmente no estado, na cidade de São Paulo. Então vocês veem aí vários trabalhadores enfileirados, né, para representar essa massificação do trabalhador, todos eles olhando fixamente para frente, com rostos assim cansados, utilização de cores quentes em primeiro plano, lá mais ao fundo utilização de cores frias com as chaminés cinzentas das fábricas. Então, assim, é uma obra que retrata muito bem esse início da industrialização no Brasil. No período principalmente da Segunda Guerra Mundial, teve
lugar no Brasil um processo muito interessante, muito importante para a indústria nacional, que a, foi justamente assim, a substituição de importações. O que foi isso? Estados Unidos e Europa, que vendiam muito para o Brasil, ou seja, o Brasil importava produtos, a gente viu o que é importar lá na aula da semana passada. O Brasil importava produtos, principalmente europeus. Vindo a guerra, esses países pararam de vender, porque eles se esforçaram mesmo para voltaram todas as suas energias para a guerra. Então, o Brasil teve que produzir aqui dentro do território, ah, os produtos que ele precisava. Então, esse processo aí influenciou, né? Fez aumentar o número de indústrias no Brasil. Isso foi chamado de substituição de importações. Em seguida, né, pós aí 1930, já na década de 30 até as décadas de 50, aí, onde a gente teve a presença marcante do Getúlio Vargas no poder, foi um período assim, com uma preocupação nacionalista, né, de o Brasil, as indústrias brasileiras realmente serem importantes para a exploração dos recursos naturais aqui dentro. Então, nesse período foram criadas várias indústrias importantes, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Eletrobras, né? E também houve um incentivo, assim, a se iniciar uma infraestrutura no Brasil. Também nesse período houve a criação do BNDES, né? Que hoje é um banco importante para o Brasil. Em seguida, aí já na década de 50, a gente tem a figura marcante do Juscelino Kubitschek, né? A era JK. O Juscelino Kubitschek foi um presidente assim que ele era muito com ideias assim muito para frente, inclusive o slogan dele era crescer 50 anos em 5. Os 50 anos que o Brasil não crescer, né? Isso tudo em 5 anos do mandato dele. Então vejam, ele tentava buscar desenvolver aqui no Brasil, modernizar o Brasil, né? Trazer indústrias de fora, investimentos de fora aqui para o território brasileiro. Tentou, com um plano de metas, né, atingir setores como energias, transporte, alimentação, educação. Foi no período do JK que houve um aumento significativo na produção de carros no Brasil, a produção automobilística. Inclusive, várias empresas, né, multinacionais, produtoras de veículos, se instalaram aqui em terras brasileiras. Por exemplo, a GM, né, que é relacionado com a Chevrolet, a Volkswagen, a Ford, a Willys, e etc. No período posterior aí, de ditadura militar, que durou de 64 a 85, houve um esforço dos governos militares de tentar modernizar a economia brasileira também. Então, tentar superar o atraso tecnológico que atingia muitas áreas brasileiras, né? Então, no final dos anos 60, início dos anos 70, houve um progresso econômico muito significativo, que inclusive foi apelidado de milagre econômico, né? Foi encabeçado justamente por esse senhor aí da imagem, que é o Delfim Neto, um economista muito conhecido no Brasil. Então, esse milagre econômico, ele foi responsável, assim, por taxas de crescimento de 10% ao ano no Brasil, né? Houve um aumento de investimentos do governo em infraestrutura, né? Porque a infraestrutura é, assim, siderúrgicas, né? Produção de ferro e aço, metalúrgicas, né? Trabalhar esse ferro, esse aço, esse alumínio, setores relacionados à energia, essas coisas, lá no início, a iniciativa privada não queria investir nisso, então sobrou para o governo. O governo, como ele não ia, né, queria deslanchar essa modernização, ele tomou para si essa responsabilidade de construir infraestruturas no Brasil.
Houve também os planos nacionais de desenvolvimento, muitas obras públicas foram construídas, como a rodovia Transamazônica, né, que em muitos lugares nunca saiu do papel, a indústria de bens de capital, o programa Proálcool, né, que desenvolveu tecnologia brasileira para utilização de álcool combustível em veículos, e também o programa nuclear brasileiro, lá com as usinas de Angra, né, para produzir energia elétrica. A Angra fica no Rio de Janeiro, né, as usinas nucleares ficam lá. Na década. Só uma coisa. Houve uma coisa muito negativa nesse período da ditadura militar, que foi a concentração de renda, né? Aumentou a desigualdade social. Porque eles diziam que com o milagre econômico o bolo ia crescer e depois ia ser dividido. Mas esse bolo, né, figurativamente, esse bolo nunca foi dividido. Sempre ficou na mão dos mais ricos, tá? Na década de 80 foi chamada de a década perdida, justamente porque o Brasil, como ele tinha se endividado muito lá na década de 70, então ele iniciou um processo de, assim, de endividamento muito forte, e esse endividamento, ele causou muitos transtornos para o Brasil, né? Transtornos como, por exemplo, uma inflação muito alta, e essa inflação ela foi responsável por fazer justamente com que o Brasil não conseguisse praticamente crescer na década de 80. Então, foi uma década de inflação extremamente alta. Na década de 90, por outro lado, houve o Plano Real, né, que foi muito importante para o Brasil, e a implementação de um modelo neoliberal na economia brasileira. O que significa isso? Tentar fazer com que o Estado se torne menor e, né, fazer com que as empresas e a iniciativa privada se tornem mais importantes. Então, por exemplo, houve uma maior abertura para empresas estrangeiras, muitas delas se estabeleceram aqui no Brasil. Houve redução de investimentos em setores sociais, como educação, saúde e tal. Houve privatizações, né? Então, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce foi vendida para iniciativa privada e virou apenas Vale. E começou também um processo interessante, que é a guerra fiscal, né? Que é essa competição entre as cidades e os estados e tal, todo mundo compete aí para tentar atrair empresas para os seus territórios. Então, estados e cidades abrem mão de impostos, fornecem terrenos, né, dão incentivos fiscais para tentar atrair as indústrias para os seus territórios, porque indústria significa emprego, muitas vezes impostos, né? Por último, a gente gostaria de chamar atenção para esse processo de concentração e desconcentração industrial. Ainda hoje, a indústria brasileira está muito concentrada aí no Sudeste, que é essa região amarela, e no Sul, que é na região azul, tá? Que são as regiões mesmo que têm mais indústrias no Brasil. No entanto, nas últimas décadas ocorreu, de certa forma, uma desconcentração. Por exemplo, uma desconcentração industrial, por exemplo, tanto em comparação da cidade de São Paulo com o restante do estado de São Paulo, né, que as indústrias saíram muito daqui e foram para outros lugares, como também houve uma desconcentração industrial desse eixo sudeste-sul para outras regiões brasileiras, né? Mas mesmo assim, o sudeste ainda tem a metade das indústrias brasileiras, enquanto o norte, que é essa região verde clara, tem apenas 3%. Então, no Sudeste, que é a área mais importante, tem uma grande produção têxtil, né, ou seja, de tecidos, de álcool, de açúcar, mas também produtos químicos, indústria automobilística e tecnologia de ponta. Então, a indústria brasileira, né, nos últimos anos, tem passado por essa modernização e diversificação também do parque industrial. Então, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Estão aqui as referências bibliográficas que eu utilizei nas imagens, nos textos. Obrigado por estarem assistindo as aulas e até a próxima.